Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro O Vale dos Mortos, de Rodrigo de Oliveira. E esse daqui que é o primeiro livro da saga As Crônicas dos Mortos. E esse livro aqui eu ouvi ele como audiobook na Storytel, que se eu não me engano tem toda a saga completa ali. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para a Storytel. Eu vou buscar algum link também do livro físico na Amazon para colocar aqui na descrição também. E essa história que eu conheci ela através de uma recomendação de um amigo meu, que é o André. E se eu não me engano, acho que ele já leu toda a saga, ele tem toda a saga ali como livro físico, né, na casa dele. E ele sempre falou bastante, né, ele sempre recomendou bastante aqui toda essa história. Então eu resolvi conhecer, né, essa história aqui e trazer aqui para vocês também o que eu achei dela. Bom, e nessa história a gente acompanha o Ivan e a Estela, que são um casal ali, e toda a situação que se dá com a aproximação de um planeta, né? Que é o planeta Absinto. É um planeta que até então as pessoas ali, né, responsáveis, como a NASA, por exemplo, eles não tinham detectado esse planeta, então não era algo muito esperado, né? Só a partir de um dado momento ali que eles identificam que tem algum corpo celeste ali vindo na direção da Terra. E tem toda uma questão, né, se esse planeta ele vai se chocar com a Terra ou não, etc. Só que aí em um dado momento, e isso eu acho que nem é um spoiler, mas fica o aviso então, né? Em um dado momento eles descobrem que, na verdade, esse planeta ele não vai se chocar com a Terra, porém eles identificam que diversas luzes estão saindo da Terra em direção ao planeta Absinto. E o que acontece com isso é que uma grande parte ali da população as pessoas praticamente desmaiam, né, em um dado momento. Só que quando elas voltam à vida, nem de certa forma, né, nem tão vivas assim, essas pessoas voltam como zumbis. Então você tem um grupo de pessoas que adormeceu, né, que perderam então suas almas para esse planeta absinto, então se transformaram em zumbis, e você tem as pessoas que sobreviveram, né, as pessoas que continuaram a viver normalmente, só que sem entender o que estava acontecendo, né, o porquê que isso estava acontecendo. Então a gente vai acompanhando o Ivan e a Estela, tentando proteger ali, né, os seus dois filhos e tentando sobreviver, né, a todo esse cenário aqui de apocalipse zumbi. Toda essa história, né, ela passa ali na região de São José dos Campos, e foi bem bacana que depois eu até peguei ali no Google Maps, fui dar uma pesquisada e os locais realmente existem, sabe? Todas as coisas, né, que são citadas ali durante o livro, eles realmente existem. Então isso é uma coisa que eu achei bem bacana também. Olha, caso você conheça o filme Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, você vai perceber bastante semelhanças aqui. Teve até, em um dado momento, assim, parecia que eu estava vendo a história do filme sendo traduzida, sendo adaptada, né, de certa forma, ali para o livro. Mas pelo menos nesse livro aqui tem essas semelhanças até em um dado momento ali, né, na história. Que eu não vou comentar aqui para não dar nenhum spoiler então, em relação a isso. Mas caso você já conheça o filme, você vai identificar ali algumas semelhanças. E até o autor, no final, ele comenta, né, que de fato esse filme foi uma inspiração para ele ali para adaptar, né, essa história. E esse filme eu lembro que quando eu era mais novo eu assisti ele, né, pela primeira vez. Eu lembro que na hora ali eu achei mó legal, né, e tal, só que ó, eu sonhei várias vezes hein, com essa história do filme, né, da Madrugada dos Mortos, então eu tive diversos pesadelos. E foi bacana, né, ver essa história então relacionada aqui, né, com esse livro. E aí eu separei algumas outras coisas aqui que eu achei interessantes. Uma delas, por exemplo, é o fato do Ivan e da Estela eles serem da área de TI, né, de tecnologia. E isso que eu achei interessante, porque eu sou, né, da área de tecnologia, eu trabalho nessa área. E normalmente esses personagens, né, de TI são sempre aquelas pessoas, os nerds, né, inteligente, a pessoa ali que não é tão atlética assim e tal. E é diferente, né, ver como foi retratado aqui. Até uma outra coisa interessante é que o Ivan ele tinha sido militar, né, ele teve ali uma experiência militar. Então até vi uma relação com a minha vida, né, até porque eu fui militar um tempo e agora eu tô na área de TI, então até consegui ver algumas similaridades ali. Outro ponto também é que toda essa questão, né, desse planeta absinto, então meio que absorver, né, as almas das pessoas, eu relacionei um pouco com aquela questão do arrebatamento, né, aquela questão bíblica. E até o próprio autor ele comenta, né, sobre como ele buscou ali algumas referências em relação ao próprio Apocalipse, ali, algumas coisas da Bíblia, né, para criar aqui essa história.
E mais ou menos ali da metade do livro para frente, deixou de me lembrar tanto ali, né, o filme Madrugada dos Mortos, e começou a me lembrar bastante ali a série The Walking Dead, né, pela questão ali de como às vezes as próprias pessoas, né, são mais monstruosas, né, são mais malvadas do que os próprios zumbis, né, do que os próprios monstros. E até a relação do Ivan com o Zack ali, né, me lembrou bastante a transição, né, da relação entre o Rick Grimes e o Daryl. Sem falar também em toda a trajetória, né, da postura do Rick Grimes, né, na série, como ele vem numa questão de liderança e tal, e em alguns momentos ali ele, de fato, ele começa a atuar como um ditador, né, dentro do grupo ali dos sobreviventes. E aqui também, em algumas vezes, a gente vê, né, isso acontecendo também com o Ivan. Então foi uma outra coisa que eu achei interessante também. Um outro ponto foi que tem uma hora que o Ivan ele está discutindo ali sobre religião, né, com um dos sobreviventes. E foi engraçado porque nesse mesmo período em que eu estava ouvindo, né, essa história, eu estava lendo também o Porquê Não Sou Cristão, do Bertrand Russell. Então foi interessante, né, ver essa conversa, né, ver esse tipo de debate, esse tipo de discussão religiosa dentro da história, ao mesmo tempo que eu estava lendo então um livro é, ligado ali, né, a esse assunto. Então foi interessante ver os ideais ali dos personagens, ao mesmo tempo que eu tinha contato, né, com outros pontos de vista ali nesse outro livro também. Que é um livro que eu terminei de ler, mas eu ainda não gravei um vídeo aqui pro canal, mas está na minha lista aqui para trazer pro canal. E aí aqui tem uma coisa que eu quero comentar que talvez você possa interpretar como spoiler. Então vou colocar aqui em algum lugar do vídeo o tempo para onde você pode pular aqui o vídeo, caso você não queira ouvir, né, isso que eu vou comentar. Mas é em relação à história. Esse livro aqui eu ia trazer ele ali como o último vídeo no mês de outubro, né, que era o mês do horror ali, que a gente fez aqui no canal. E eu resolvi mudar de ideia, né? Eu acabei trazendo outros dois contos, né, ali do Victor Miranda, porque aqueles dois contos ali conseguiram gerar mais angústia, sabe, em mim, né? As histórias ali conseguiram me deixar mais angustiado. E eu acho que eu resolvi então fazer essa troca porque em um dado momento aqui na história, pelo menos nesse livro, as coisas parecem ficar muito fáceis para eles, né? Então, até se você ler esse livro aqui, se você ouvir, né, como audiobook, depois comenta aqui embaixo o que você achou, se você teve também essa sensação, se mais ou menos ali da metade do livro para frente, se as coisas não parecem ser simplesmente muito fáceis, sabe, para os personagens, porque eles estão num momento ali de sobrevivência, né, e tal, porém chega num ponto em que eles conseguem tantas coisas que os próprios zumbis, assim, em um dado momento, eles deixam de ser tanto problema, sabe? Então, a dificuldade, né, o medo dos zumbis acaba diminuindo bastante, né? A ameaça dos zumbis acaba diminuindo bastante. E isso é uma coisa que acontece até em The Walking Dead, né? Chega um momento em que ocorre essa transição porque o grupo já aprendeu, né, a lidar com isso. Então, eu acho que a partir desse momento eu me desconectei um tanto assim da história em relação à angústia, né, a esse medo, né, a zelar ali pelos personagens. Mas foi uma opinião minha, né, foi uma impressão minha. Mas, independente disso, eu gostei bastante da história e com certeza eu vou seguir aqui ouvindo na Storytel ali, né, os próximos livros então dessa saga e vou trazer aqui para vocês no canal. Bom, e se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, comentar e compartilhar aqui com as outras pessoas, porque isso ajuda bastante aqui o nosso canal no YouTube e incentiva a gente a trazer cada vez mais livros aqui para vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!